Salve família tricolor e amigo, torcedor aqui do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Turbina por aqui para a gente falar do São Paulo. Este é um vídeo de repercussão para a gente conferir os destaques após a partida, após a rodada do Campeonato Brasileiro, a vitória do São Paulo em cima do Fluminense por 1-0 e também informações atualizadas do Campeonato Brasileiro, a classificação do campeonato. Além disso, informações das categorias de base, teve goleada no futebol feminino. Além disso, também Sub-17 comemora mais um título e a gente vai conferir as informações também do que foi dito pelos jogadores após a partida. Muito obrigado pela sua presença. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like que é muito importante. Eu conto muito com seu apoio. Então, deixa o like, o seu joinha significa muito para nós e a gente precisa de toda a ajuda aí dos inscritos do canal. Se você está chegando, se inscreve e muito obrigado aos novos inscritos também, ajuda muito aqui a gente, né? Primeiro vamos conferir o jogo do São Paulo, né? Mais uma boa partida, São Paulo vencendo o Fluminense por 1-0 no Morumbi, uma boa partida também do goleiro Rafael, alguns jogadores que foram bem nessa partida, né? Luciano também, mais uma vez importante, sendo decisivo. E o São Paulo que teve também um público muito grande, mais uma vez a torcida do São Paulo apoiando bastante, né? Mais de 49.153 pagantes no Morumbi, né? A torcida que compareceu mais uma vez em peso. Uma renda de 2.523.257 reais para o São Paulo, né? O Luciano que fez o gol do tricolor aos 43 minutos ali do segundo tempo, né? O São Paulo que tinha em campo Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patrick, Gabriel, depois acabou entrando o Alisson, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, que depois deu vaga ao Marcos Paulo, Rodriguinho, que acabou saindo depois para a entrada de Wellington Rato, e Luciano, que acabou saindo para a entrada do Natan. Além do Juan, que entrou como titular e depois deu a vaga para o David. Mais uma vez, uma boa partida aí do São Paulo e uma boa vitória do tricolor. Para a gente falar da classificação do Campeonato Brasileiro, alguns jogos ainda acontecendo nesta rodada, né? Mas a maioria já finalizaram a 13ª rodada, né? Então, Botafogo mais uma vez venceu o Vasco e lidera o campeonato com 33 pontos, na sequência Grêmio com 26, Flamengo 25 e Palmeiras com 23. Empatado também com o Bragantino, que venceu o rival Corinthians na rodada e subiu a 23 pontos, passou o São Paulo em número de pontos e colocação, e o Fluminense que está ali na sexta colocação, empatado com o São Paulo com 21 pontos. O São Paulo cai para sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Internacional vem na sequência com 21 pontos, e o Atlético Paranaense, que acabou agora de empatar com o Palmeiras em 2-2, segue com 20 pontos. Atlético Mineiro e Fortaleza também com 20 pontos, ali até a 12ª colocação. Santos e Cuiabá jogando no momento, seguem empatados aí, né, em 0-0, o Santos com 14 e o Cuiabá com 13, além do Bahia com 12 pontos e Corinthians com 12 pontos. E aí abre a zona de rebaixamento. Goiás, Vasco da Gama, América Mineiro e Coritiba. Na segunda-feira joga lá em Goiás, Goiás e Coritiba, é um confronto dos desesperados ali embaixo na tabela. E se o Goiás vencer, empurra o rival Corinthians para a zona de rebaixamento. Ali o Goiás acaba passando o Corinthians e empurra o Corinthians para baixo, né? Então uma situação muito ruim aí dos adversários, dos rivais, né? E o São Paulo, mais uma vez, venceu, tá lá em cima, em sétimo colocado, bem próximo ali do G4, né? Apenas 2 pontos de diferença para o primeiro do G4, que no momento aí é o Palmeiras, e tem um confronto dificílimo contra o próprio rival na quarta-feira pela Copa do Brasil. A gente vai trazer informações do jogo entre São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. É mais um confronto, né, histórico entre São Paulo e Palmeiras. E o Dorival acabou falando na coletiva que o Calleri não estará à disposição desse jogo, né? Devido à lesão, o Calleri deve seguir fora. E a gente, já aproveitando aqui, vamos falar da coletiva do técnico Dorival Júnior após a vitória em cima do Fluminense. Alguns destaques importantes aí para a coletiva do Dorival, né? O Dorival que falou que o time teve comprometimento entre todos os jogadores e que mereceu o resultado.
Além disso, disse que o São Paulo teve bastante volume de jogo. Foi questionado também por que o São Paulo não consegue impor o estilo de jogo, o modelo de jogo dele fora de casa. O Dorival acabou falando que isso até acontece, mas por alguns momentos ali o time não consegue o resultado, não consegue fazer gol, né? E são coisas inexplicáveis do futebol. Também questionado a respeito dos jogadores que entraram, né? No caso do Patrick especificamente, ele disse que o Patrick não foi bem na primeira oportunidade que teve, mas foi melhorando ao longo dos treinamentos e fez uma excelente partida contra o Fluminense. Também concedeu elogios ao Rodriguinho, disse que o jogador vem pedindo passagem, vem jogando bem, vem treinando bem e merece mais oportunidade. Provavelmente o Rodriguinho vai jogar mais com o Dorival, né? Além disso, também falou sobre o Juan, a importância do jogador que se dedica, que se entrega e que também tem sido ali uma boa opção para o ataque. Lembrando que a gente não tem muitos jogadores qualificados ali para o setor de ataque. Também falou que Pato deve estrear em breve, mas ainda não tem nenhuma data prevista. O Pato que vem melhorando, vem evoluindo no seu processo de recuperação ali, de melhoria, né? Na questão física, né? Depois da cirurgia, mas ainda não tem nada definido para a estreia do Pato. Provavelmente o Pato deve estrear pelo Brasileiro nos próximos jogos, né? Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Caleri lesionado, né? Ainda aquele problema na coluna. Também questionado a respeito de poupar ou não jogadores, o Dorival acabou falando isso daí também na coletiva, né? Até um pouco irritado ali em alguns momentos. Dorival falou da questão do Caleri, que jogou e foi lesionado, e do Beraldo, que não jogou contra o Tigre e acabou também sofrendo a lesão no tornozelo no treinamento, né? Então ele até falou ali que não existe essa de poupar jogador para tentar não lesionar o jogador, né? Isso pode acontecer. E um pouco irritado o Dorival a respeito desse assunto, né? O Dorival também disse que os jogadores têm que acreditar no trabalho, no projeto, que dá para desfrutar de coisas boas no futuro, né? Que o São Paulo hoje vem plantando um modelo de jogo, vem melhorando, vem evoluindo e que os jogadores precisam acreditar nesse tipo de trabalho, precisam acreditar que é possível as classificações e que melhorar na temporada, mesmo com todas as situações que o São Paulo tem negativas, as situações adversas, né? Jogadores lesionados, jogadores que estão lá no departamento médico, a situação do São Paulo que não tem tantos jogadores bons assim, capazes de mudar uma partida, também foi perguntado a respeito disso, o técnico Dorival, mas ele tenta colocar na cabeça dos jogadores que é preciso acreditar para conseguir vencer aí, tanto os jogos como uma possível classificação em cima do Palmeiras. Então eu concordo com o Dorival em alguns momentos. Na minha opinião, Dorival vem fazendo um bom trabalho no comando técnico do São Paulo e precisa deixar o Dorival trabalhar. Além disso, precisa também conceder melhores jogadores para o Dorival, material humano. O São Paulo é um time que não tem, né, jogadores tão diferenciados assim. Se a gente tivesse o elenco que tem o Flamengo, por exemplo, na mão do Dorival, a situação estaria muito melhor, né? O São Paulo poderia brigar por duas, três competições, mas a gente não tem, né? Então a gente tem que contar com o conjunto do São Paulo, que é importante. Também questionado sobre mercado da bola, possíveis contratações e vendas de jogadores, Dorival bateu na tecla de novo que vai valorizar os jogadores que estão no São Paulo e que, se não puder chegar ninguém, que pelo menos não saia também nenhum jogador. Então a diretoria agora, se for para vender algum jogador, pode até vender, mas entrega no final do ano, né? Não deixa o jogador sair na janela agora do meio do ano, porque isso prejudicaria muito o trabalho do técnico Dorival Júnior, né? Pra gente falar do Luciano, o Luciano que fez o gol mais uma vez, a torcida elogiando bastante o Luciano nas redes sociais por ter peitado o Felipe Melo, por não ter abaixado a cabeça, né? Não deixar o cara folgar ali no Morumbi, o que é importante. A comemoração do Luciano beijando o escudo do São Paulo, isso trouxe bastante alegria para a torcida, bastante gente aí nas redes sociais elogiando o Luciano nessa partida. É um jogador decisivo, né? A gente sabe que o Luciano ele tem um desequilíbrio em alguns momentos, critica bastante, xinga os parceiros ali, discute com a arbitragem, mas é um cara que também tem uma característica de brigar com o adversário, um cara mais decisivo, né?
com um pavio um pouco mais curto ali, um cara bem que sente o jogo, bem intenso na partida. Isso é importante também ter ali no elenco do São Paulo. Abre aspas para o Luciano, né? Conseguimos os 3 pontos que eram mais importantes para a sequência do campeonato, afirmou o camisa 11, que foi ovacionado pela torcida que conduz, né? Ali com a hashtag. Abre aspas novamente, fico muito feliz quando o trabalho é reconhecido, né? O Luciano que teve o seu nome gritado, né? É Luciano, como sempre a torcida faz no Morumbi. Além disso, também, abre aspas, sem meus familiares, minha esposa, meus filhos e meus companheiros que estão comigo no dia a dia, todos que estão envolvidos no trabalho no CT, nada seria possível. Hoje, mais uma vez, pude ajudar meus companheiros, fecha aspas. O Dorival que teve um treino aí no meio de semana, antes do jogo contra o Fluminense, que liberou a família para ir ver os jogadores, para acompanhar o treino, para acompanhar os trabalhos, né? Vários familiares dos jogadores estiveram lá no CT acompanhando o treino do São Paulo, né? Foi um fator que motivou os jogadores. Isso eu acho importante também a gente ressaltar aí nessa logística, nesse comando aí extracampo, nos bastidores do técnico Dorival Júnior, que é muito bom na minha opinião. Também falando sobre as categorias de base agora, né? O São Paulo venceu o Tajeres pela Copa Criciúma, a final da Copa Criciúma, categoria sub-17. O São Paulo acabou vencendo o Grêmio na semifinal por 4-0 e foi para a final. E o Tajeres venceu o New Old Boys e aí foi para a disputa com o São Paulo, o empate em 2-2 no tempo normal e a vitória nos pênaltis do São Paulo por 6-5. Parabéns aí à categoria sub-17 por mais uma conquista. Eu falei no vídeo anterior, tem bons jogadores nessa categoria sub-17 e pode apostar que daqui a um tempo esses jogadores vão trazer frutos para o São Paulo. Para a gente falar também das outras categorias, né? O São Paulo que teve vários jogos, né? Bastante jogos aí no final de semana. Na primeira disputa, né? O time mais jovem aí, o Sub-11, acabou vencendo por 3-0 o São Bento. E depois no Sub-13, uma vitória bem elástica de 11-1 em cima do São Bento, né? Pelo Campeonato Paulista, as duas categorias, tanto Sub-11 como Sub-13, vêm mais uma vez jogando muito bem aí as categorias de base do São Paulo. Para a gente falar também das informações aí do futebol feminino e informações do tricolor, né? O São Paulo pelo futebol feminino na categoria sub-17 pelo campeonato estadual, o São Paulo venceu o Mauaense no retorno do Campeonato Paulista por, acredite se quiser, o placar de 21-1, né? O São Paulo vencendo aí o Mauaense por 21-1 pela 10ª rodada do campeonato. O São Paulo segue líder do grupo A na categoria sub-17 feminino. Parabéns às meninas também pela vitória do tricolor paulista. E para a gente finalizar o vídeo falando de sub-15 e sub-17, que também venceram pelo Campeonato Paulista no último final de semana. O São Paulo venceu aí na categoria sub-15 por 5-1, vencendo a Ponte Preta, enquanto o sub-17 fez 2-0 no Brasilis. Mais uma vez o São Paulo também colecionando vitórias pelas categorias de base no Campeonato Paulista. Parabéns ao sub-15, ao sub-17, tanto ao masculino como ao feminino e também ao sub-17 que venceu a Copa Criciúma, né? O São Paulo mais uma vez dando alegria ao torcedor nas categorias de base. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Eu conto muito com o seu apoio para a gente atingir a marca de 1000 inscritos, que é o nosso primeiro objetivo. E quando acontecer, vai ter sorteio aqui no canal e você pode ser premiado com produtos oficiais do São Paulo. Então se inscreve para concorrer, deixa o seu like, deixa aí o seu comentário, que é importante também para ajudar a gente aqui, e compartilha esses vídeos que também ajuda muito o nosso trabalho. Uma excelente semana para você. Eu fico por aqui e volto na segunda com o boletim informativo falando de notícias do São Paulo, também a preparação para a Copa do Brasil. Vamos ver qual vai ser o valor do ingresso que o Júlio Casares vai colocar
ele que acabou falando que vai usar esse valor para pagar os atrasados para os jogadores. Então a gente vai acompanhar tudo isso e vai trazer aqui para você, para deixar você bem informado sobre as notícias e informações do São Paulo Futebol Clube. Uma excelente semana, um forte abraço para você e eu quero te lembrar que o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Um forte abraço mais uma vez. Valeu!